Podcast. Oferecimento Ágil Ativos Creditórios. Compramos o processo que você está esperando receber. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul pra você. Muito boa tarde, meio-dia 29, novo horário. É isso, sejam todos bem-vindos. Hoje é 1º de abril de 2026. E eu, Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui na Band MS TV Guarandi, trazendo pra você muita informação, muita notícia. Você que vinha acompanhando o Júnior Dário, você que saiu da concorrência e veio, fica comigo aqui até 1h30, tá? Até 1h30 a gente vai estar juntos aqui, de mãos dadas, levando informação, notícia para você que se liga aqui na TV Guarandi, no Bora MS. 12h30, ó, é o seguinte, nosso WhatsApp já está liberado para você participar. 993212333, vai participando comigo. Tem algum problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade? Bom, Bruno, por que você fala cidade? Porque a gente tem sinal pro interior do estado de Mato Grosso do Sul também. Não é só Campo Grande que está nos assistindo, né? Não é só Campo Grande. O interior de Mato Grosso do Sul também nos acompanha. Então, se tem algum problema aí, ó, e o poder público não resolveu até agora, manda pra gente. 993212333. Fala com a nossa equipe de jornalismo. Eu estou de volta depois das minhas férias. O senhor Luiz Acosta ficou aqui, rapaz. Ficou aqui de boa, né? Eu descansei e eu ainda voltei na data errada, porque eu fiz a conta, era pra eu ter voltado amanhã só. Eu voltei hoje. Isso é que é vontade de trabalhar, né? É. Quase encontrei o Abrão lá no Nordeste do Brasil, cara. Acredita? O Abrão saiu de férias, eu saí depois, eu voltei e o Abrão não tinha voltado ainda, ele voltou agora. É. Então tá bom, vamos juntos, lembrando, ó, novo horário, tá? 12h30 nós estamos chegando pra você. Começando o Bora MS com informação, União Brasil realizou na noite de ontem, 31 de março, um ato de filiação. Esse evento marcou um movimento considerado estratégico pela legenda, para ampliar força política e buscar um protagonismo nas eleições de 2026. Olha, várias autoridades estiveram lá, você vê a senadora Tereza Cristina. Ô, Bruno, mas a Tereza Cristina, ela não é do PP, Bruno, ela é do PP. É, mas agora tem a federação União Brasil e PP. Ô, Bruno, mas a Tereza Cristina não apoiou a Adriane Lopes? Não era adversária da Rose Modesto? Era uma adversária no pleito municipal. Mas agora com a federação, União Brasil e PP caminham juntos ali. Em meio à consolidação da federação com o Progressistas, o partido deixou claro que, apesar da atuação conjunta, pretende fortalecer a sua própria identidade, né? E disputar espaço interno, com foco na formação de bancada maior, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Essa movimentação ocorre nesse período que é chamado de janela partidária, período em que parlamentares podem mudar de sigla sem perder o mandato. Quem que falou com a nossa equipe? A Rose Modesto, né? Rose Modesto, que é presidente estadual do União Brasil. Vamos acompanhar. Nosso objetivo é, dentro da federação, a gente eleger aí pelo menos, né, de 3 a 4 deputados estaduais, né, dentro da federação. Eu acho que a federação inteira tem condições de fazer até 7. Nós vamos brigar aí por 3, 4 vagas e pelo menos por 2 vagas aí de deputados federais, que eu acho que seria uma representatividade muito importante do União Brasil no Congresso, né? Eu estou hoje como pré-candidata a deputada federal. A nossa missão nesse momento é fortalecer a União Brasil, mas não fortalecer só para ter bancada, né? Mas é para a gente ter pessoas que realmente tenham condições de entregar para o nosso estado e para o Brasil aquilo que precisa e merece. Olha, quem também está desembarcando no União Brasil é o deputado federal Geraldo Rezende, né? Exato, ele não estava no ato ontem da filiação, mas as informações que nós apuramos é que a ficha de filiação do Geraldo Rezende já está em Brasília. E agora, claro, o cenário pesa um pouco mais nessa chapa do União Brasil, né? Porque o Geraldo Rezende é um deputado que tem mandato, né?
Então, ele entra nessa disputa também e fontes ligadas ao deputado garantem que ele sim está deixando o PSDB e indo para o União Brasil. O Geraldo Rezende que, na verdade, quando o Reinaldo Azambuja saiu do PSDB, ele pediu para que algumas lideranças ficassem no PSDB. Mas parece que não houve um consenso. E aí começou a sair um, saiu outro. Geraldo Rezende falou, eu que não vou ficar aqui não. Ele, capou o gato, né? E saiu. Agora, pelo trâmite e pelo sistema de hierarquia, quem deve assumir a presidência do PSDB é o deputado estadual Caravina, né? Não assumiu ainda, porque é uma decisão do partido, mas na ordem hierárquica seria ele, né? Então, o PSDB, de fato, esvazia. O Beto Pereira também, né? Deixou o PSDB, ou seja, debandou. O partido debandou. Né? O ex-governador Reinaldo Azambuja, que era a principal liderança do PSDB no estado, ele saiu, foi para o PL e tentou manter parte do grupo dentro do PSDB, mas, ao que tudo indica, enterra praticamente o partido nessas eleições, né? Restando pouquíssimos nomes ali do PSDB para disputa a nível de estado. E olha, eu falei que termina, inclusive, dentro desse período de janela partidária, termina hoje, não, sexta, né? Sexta-feira, isso, hoje é quarta-feira. Na sexta-feira, o prazo da janela partidária, período que permite aí a troca de partido por parte de parlamentares com mandato. Né? Quem explica ao vivo pra gente é a nossa repórter Miriam Valadares, que está ao vivo com a gente. Miriam, muito bom dia para você. Até sexta-feira é o último prazo para aqueles que querem trocar de partido. Claro, políticos que têm mandato no legislativo, sem que corram qualquer risco de serem prejudicados, né? Bom dia. Isso, Bruno. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Bora MS. Esses candidatos, deputados federais e estaduais, têm até 7 meses antes das eleições para trocar de legenda sem que sejam punidos, sem que percam aí o mandato. E sobre este assunto, eu vou conversar agora, então, com o advogado Daniel Castro, ele que é ex-juiz do TRE. Lembrando que este prazo começou lá no dia 5 de março e termina, sim, na sexta-feira agora. Doutor, bom dia. Gostaria que o senhor explicasse pra gente como que está essa movimentação aqui em Mato Grosso do Sul. Bom dia. Bom dia, Miriam. Bom dia, Bruno. A movimentação está intensa, como você disse, o prazo vai até sexta-feira para que os candidatos que compõem os parlamentos, né, no caso deputados estaduais, deputados federais, deputados distritais, possam mudar de partido aí sem infringir a legislação eleitoral e poder participar do pleito agora de outubro. E a gente está vendo uma movimentação grande em virtude de alguns partidos, como por exemplo o PSDB, que diminuiu bastante no estado, está aí distribuindo seus deputados, os membros de parlamento, entre outros partidos. Doutor, essa regra, ela existe aí há uns 10 anos. Gostaria que o senhor falasse qual que é a diferença. Por que esta regra vale para os deputados estaduais, federais e não, por exemplo, para governadores e presidente? No caso de cargos do Executivo, presidente da República, governador, prefeito e também o senador da República, eles são eleitos majoritariamente, ou seja, eles são eleitos com os votos diretamente para ele. No caso dos partidos e das federações, os votos são para o candidato, mas também vão para o partido da federação. E dificilmente, de maneira absoluta, os eleitos aos parlamentos são eleitos tão somente com seus votos, eles são eleitos com votos do partido da federação, que forma o coeficiente eleitoral mínimo para você poder ingressar e ser eleito. Então, esses votos, eles como compõem a federação e o partido, se porventura o integrante do parlamento sair fora da janela partidária, ele pode infringir infidelidade partidária e perder o seu cargo. Então é importante respeitar essa data, tem aí várias datas, o calendário eleitoral é bem extenso e é importante tanto que os candidatos quanto os eleitores também fiquem atentos. Sem dúvida, o calendário eleitoral já está correndo, nós temos um prazo agora de descompatibilização que também já está andando, teremos já brevemente as convenções, registros, as eleições como um todo, e tanto os eleitores como também os candidatos, os pré-candidatos no caso, eles têm que ficar atentos a cumprir todos os prazos de legislação eleitoral.
E este ano, na verdade, as escolhas são de deputados, governadores, presidente, quer dizer, é uma escolha ainda maior, então as mudanças as pessoas têm que ficar realmente atentas, né? Tanto os candidatos, como eu já disse, quanto os eleitores. Sem dúvida, são vários os cargos elegíveis, então tanto os eleitores têm que ficar atentos para poder votar da maneira adequada, estarem atentos aos programas de governo para escolher de forma adequada, como também todos os candidatos a todos os cargos têm que adequadamente fazer as suas proposições para poder chegar no eleitor e tentar o seu voto. E o tamanho do partido acaba influenciando ali na hora de colocar este candidato. O tamanho do partido é importante e também tem a questão do horário eleitoral na TV, que é maior, né? Dependendo do tamanho do partido. Sem dúvida. A corrida que se tem para se formar, principalmente deputados federais, ela é muito importante porque isso influencia em horário eleitoral, influencia em fundo partidário, influencia em FEFEC, que é o Fundo de Financiamento de Campanhas. Então, a briga é grande e o interesse partidário, não só local, mas nacional, é muito grande para que isso se permaneça. Muito obrigada por suas informações. E aos eleitores, lembrando que o prazo aí para mudança de título, todas as alterações que tem que fazer em relação ao título, termina no dia 6 de maio. Bruno, eu volto com você. Muito bem, Miriam. Obrigado, viu, pelas informações aí. Uma ótima tarde para você. A gente sai falando bom dia porque tava todo mundo acostumado no bom dia, né? É bom dia, bom dia. É boa tarde já agora. 12h40. Agora lascou para eu almoçar, né? Aqui em Campo Grande é assim, 1h30 da tarde você já não acha mais restaurante aberto para comer praticamente, não é verdade? Se tem algum restaurante que fica aberto aí até 2h30 da tarde para almoçar, entre em contato com a gente e anuncia aqui no programa, porque nem eu sei, entendeu? Tem que divulgar, porque é difícil achar restaurante para você comer assim alguma coisa. Me ajuda aí, E o pessoal pede marmitex aqui para eles, né? Marmitex não, marmitão mesmo, né? Na verdade, vem uma bacia cheia de comida, assim, uma coisa deliciosa. Ai, mas nunca sobra pra mim, porque o pessoal come tudo. Faz parte. Olha, a paralisação de servidores do Detran de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira causou crepiocó hoje, hein? Cancelamento de exames, transtornos na sede do órgão. Olha lá, os funcionários manifestando ali. O que eles estão querendo, produção? Aumento? Aumento de salário, é isso? Reajuste salarial, concurso, estão tudo de braço cruzado hoje, né? Cobra então reajuste, concurso público e protestando contra terceirizações. O Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, o movimento ocorre em todo o estado, né? Com servidores concentrados nos pátios de vistoria. Na capital, a mobilização acontece na sede do Detran, no bloco 21. Em nota, o Detran informou que todas as agências seguem abertas, mas cerca de 440 exames práticos de CNH precisaram ser reagendados. Então a galera que tinha exame prático para fazer a prova do Detran, hoje não conseguiu fazer, por conta da paralisação. O órgão destacou ainda que os canais digitais continuam disponíveis para atendimento à população. O governo do estado ainda não se manifestou, né, a respeito disso, mas a gente segue acompanhando, o espaço também segue aberto em relação a esta manifestação. 12h42, hein? Vem comigo aqui, ó. Um levantamento inédito revela que apenas em 6 anos, mais de 300 mil processos de violência contra a mulher prescreveram na justiça brasileira. Isso é um absurdo. Bruno, o que significa prescrever? Ou seja, você tem um prazo lá para a justiça julgar aquele processo. E aí, quando o processo prescreve, ou seja, ele perde o tempo, aquele processo ele é arquivado. Morre o processo, acabou. E aí, quem deveria ser punido não é. A demora nos tribunais acaba se transformando em impunidade para os agressores e mais sofrimento para as vítimas. A violência dentro de casa como rotina. Eu fui vítima de todos os tipos de violência doméstica durante o meu casamento. Ela denunciou. Foram 3 processos. O agressor foi condenado a 1 ano de prisão, mas jamais cumpriu a sentença. O crime prescreveu na fase de execução
e ele voltou a ameaçá-la. E não é um caso isolado. Em 2024, tramitavam nos tribunais brasileiros 1.300.000 processos por violência contra a mulher. Só entre 2020 e 2025, 307.173 prescreveram. É o que diz um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Brasília e do Instituto de Direito Público, que analisou os dados dos 27 tribunais de justiça do país. Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Paraná e Mato Grosso lideram a lista. No Mato Grosso, em 38% dos casos, os agressores chegaram a ser condenados, mas não foram presos num prazo de 2 anos e o crime prescreveu. São processos que, na prática, é como se nunca tivessem existido por causa dos atrasos na tramitação, seja por falta de julgamento, por demora na sentença ou mesmo no cumprimento dessa decisão. Cada crime tem um prazo. No caso do feminicídio, por exemplo, são 20 anos. Muitos, no entanto, saem impunes, beneficiados pela lentidão dos tribunais. Vira réu primário de novo, né? Porque ele está livre e a mulher recorre à justiça na expectativa de uma punição, o processo prescreve e ele vem, o ódio dele se potencializa ainda mais e o medo dela também. Desde 2015, quando a lei de feminicídio entrou em vigor, até 2025 foram 13.304 mulheres assassinadas. No mesmo período, foram quase 4 milhões de medidas protetivas concedidas. E para a impunidade provocada por uma justiça lenta que deixa os processos prescreverem, quais as alternativas? Criar mais delegacias de defesa da mulher. A gente precisa de mais varas de violência doméstica, porque a demanda tem acontecido. A gente precisa de mais promotores e promotoras, de mais defensores e defensoras. Então a gente precisa estruturar todo o sistema para atender essa demanda, que é uma demanda crescente. Olha, existe uma necessidade, quando você olha na deficiência em prestar o atendimento, o acolhimento, a resposta do judiciário para a mulher e para a proteção, existe uma demora gigantesca também no julgamento desses processos, né? De fato, o país precisa passar por uma força-tarefa muito grande para conseguir desafogar esses processos e dar uma resposta cada vez mais rápida. Porque torna-se impune, ou você dá tempo para que aquele agressor se torne, de fato, um criminoso a ponto de matar uma mulher. E aí o problema ele vai um pouco mais embaixo. Por quê? Porque além disso, você tem que investir na compra de tornozeleira eletrônica, para aqueles casos que uma tornozeleira pode resolver. E aí você tem que também trabalhar na abertura de mais vagas em presídios. Precisa construir presídio, não tem mais cabimento. E aí, às vezes, a justiça faz o quê? Dá na audiência de custódia, o juiz libera. Por quê? Porque o encarceramento tá cheio. Aí vai pôr lá pra dentro, mas não tem onde colocar. E aí você cria um problema. Agora você imagina esses mais de 300 mil processos. Vamos imaginar que esses 300 mil processos, 50 mil tivessem sido condenados. Onde é que ia colocar 50 mil pessoas atrás das grades? Não tem. Então, quando se fala num processo de ressocialização, olha que é muito complexo. É complexo tanto quanto você conseguir equipar e preparar um país numa educação de qualidade. Para que você tenha uma punição de verdade e a possibilidade de uma ressocialização. Tem casos que eu acredito que a pessoa comete um equívoco, um erro, se altera, sei lá por qual tipo de crime, e aí falando de todos os crimes. E ele vai lá, mas tem que pagar pelo crime que cometeu. Paga pelo crime, tem gente que tem jeito, né? Agora, tem gente que não adianta. Você vai botar na rua, ele vai voltar, vai piorar a situação. Ele vai cometer outro crime. Eu não vejo a hora de sair para cometer crime e voltar para lá de novo. Então, o Brasil precisa olhar isso muito de frente, as nossas autoridades. E aí, falando de ano eleitoral, nós precisamos olhar para quem quer, de fato, combater a violência contra a mulher, a criminalidade, acabar com a impunidade. Abrir espaços, construir, porque o Brasil não tem o que fazer, meu filho, você tem que construir mais presídio. Se você tem que prender mais gente, você tem que construir mais presídio, porque não tem. E o pouco que tem ainda tá tudo sucateado, tudo rebentado. Onde o crime organizado comanda lá de dentro. É confortável pro cidadão, pro criminoso, né? Tem comida,
tem banho, não precisa trabalhar, tá atrás de uma cela, comandando o crime ali de dentro e tá tudo beleza. Agora, se o país não olhar isso de frente, encarar e falar, esse é um problema, nós temos que colocar o dedo na ferida e mexer, a situação não vai resolver. E tantos outros processos vão prescrever porque, de fato, não dá para fazer justiça para todo mundo num sistema deficitário que o país enfrenta e não é de hoje. 12h49, olha, um levantamento do Instituto Paraná Pesquisa aponta apoio maciço da população à redução da maioridade penal. Apesar disso, a discussão se arrasta há mais de 30 anos no Congresso, que não leva a proposta adiante. Vamos ver. Em Brasília, um adolescente de 16 anos morreu após reagir ao roubo de um celular. Ele foi esfaqueado por um grupo de 7 jovens. Entre eles, 3 eram menores de idade. Jovens que tiram a vida de uma pessoa e que, protegidos por lei, ficam no máximo 3 anos internados em instituições voltadas a crianças e adolescentes. Menores armados que agem como adultos e com uso da violência. A cada tragédia de grandes proporções, uma comoção nacional que provoca reações. Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas revelou que mais de 77% dos brasileiros é a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Uma ampla maioria em todos os públicos consultados, por gênero, faixa etária, escolaridade e em todas as regiões do país. Apesar do forte apelo popular, o Congresso tem deixado de analisar propostas que reduzem a maioridade penal. A Câmara chegou a aprovar uma proposta, mas no Senado o texto foi parar na gaveta da Comissão de Constituição e Justiça e de lá não saiu mais. Em 2014, um projeto apresentado pelo então senador Aloysio Nunes Ferreira propunha redução para crimes hediondos, como homicídio qualificado, estupro e tráfico de drogas, mas foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça. A Band consultou 105 deputados sobre o tema. 78 foram a favor, 16 contra e 11 não quiseram se manifestar. Nos últimos meses, a proposta que reduz a maioridade de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos chegou a ser discutida na PEC da Segurança. O relator Mendonça Filho defendeu a medida para crimes graves, como homicídio e estupro, mas esse trecho foi retirado do texto e vai ser discutido em separado. Eu sou a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, porque a gente não pode, de forma alguma, cultivar e promover a impunidade. A resistência ao tema está na base do governo, que pressiona para que o assunto não volte ao debate. Contra a redução da maioridade penal. Isso não resolve o problema do crime no Brasil. O que nós precisamos é fazer uma repressão àqueles que comandam o crime organizado. Mas líderes de bancadas já se posicionam a favor e argumentam que há votos para aprovar. Se pode votar, ele não pode ser responsabilizado por um crime, em especial crimes contra a vida. Então, eu sempre serei favorável a esta redução para responsabilizar os adolescentes pelos seus atos. A gente votou o relatório do deputado Mendonça e foi aberto, ele fez um novo projeto para propor um referendo para que a gente possa discutir e o povo dizer se quer ou não a maioridade. Eu sou favorável. Outros países já reduziram a maioridade penal. Na Itália e Alemanha, a redução foi para 14 anos. Suécia, França e Polônia, 13. Inglaterra, 10. E Escócia, 8 anos. Uma decisão recente foi a da nossa vizinha Argentina, que baixou a maioridade para 14 anos. Olha, é uma mudança que precisa ser feita. Isso é indiscutível. Sabe, é indiscutível, porque você tem a capacidade de escolher o presidente da República com 16, que eu acho que é uma das decisões mais importantes que impacta a vida da nossa sociedade, que é escolher um representante político. E aí a Justiça Eleitoral fala assim, olha, você com 16 tem capacidade de escolher o futuro pro seu país. Aí vem o ECA, mas você não tem capacidade para responder criminalmente, porque você é um adolescente. 2 pesos, 2 medidas? E aí? Aí só responde com 18. E aí tem uns filho de Deus abençoado, né? Que mesmo ruim é filho de Deus, né? Que não adianta, filho. Parece que nasceu com o espírito da carniça no corpo.
E aí já com 10 anos, 12 anos, 13, 14, tá cometendo crime. Tem caso no país que guri com 10 anos mata o pai e a mãe. Aí você vai fazer o quê? Não pode ir pra cadeia? Vai colocar um cidadão desse na rua? E você que... Ah, não, mas é criança, então pega e coloca na tua casa. Eu quero ver se vai ter coragem. Porque terceirizar a responsabilidade é muito fácil. 12h54, eu vou para um rápido intervalo, eu volto daqui a pouco ao vivo com mais informações. Ah, hoje é 1º de abril, dia da mentira. O quê? Eu vou entrevistar a psicóloga para saber até onde a gente pode mentir? Rapaz, na verdade eu acho que não é o dia da mentira. Pode ficar aí. Eu acho que hoje não é o dia da mentira. É o ano da mentira, ano eleitoral, gente. Todo mundo vai cair no conto de fada, né? É ano de eleição, é o ano da mentira. Vão mentir que vão resolver todos os problemas da vida. E não vão resolver nada, entendeu? Eu já volto. Preço baixo todo dia é aqui nos Supermercados Pires. E nesta quarta e quinta verde, melancia quilo 1,99, mandioca com casca quilo 3,45, cebola quilo ou cenoura quilo 3,49, goiaba vermelha quilo ou maçã nacional quilo 4,95, banana nanica quilo 4,98, laranja pera quilo 2,95, ovos brancos Campa Cartela com 20 unidades 13,95. Preço baixo todo dia é aqui nos Supermercados Pires. Imagine um espaço que transforma projetos em obra de arte. Um lugar exclusivo onde design, sofisticação e inovação se encontram. A JV Boutique agora é Dexco Exclusive. A Dexco é constituída das marcas Deca, Portinari, Ceusa e Duraflor, referências em qualidade e estilo. Aqui você encontra grande estoque e a pronta entrega com produtos exclusivos e o melhor preço do mercado. Venha conhecer nosso showroom. Muito mais que um espaço, uma experiência. JV Boutique, Dexco Exclusive. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Para uma proteção 100% eficaz contra os danos dos raios solares, tome essas atitudes. Cápsulas que protegem a nossa pele, Jane? Isso mesmo. Nós temos as cápsulas que protegem, que são protetor solar em forma de cápsula. Temos o protetor também em creme e também as cápsulas bronzeadoras agora para o verão. O melhor é associar tudo isso. Você pode pedir pelo WhatsApp e receber aí no seu endereço sem taxa de entrega. 3327-0088. Orgânica. Já estamos de volta e hoje é dia de desconfiar de tudo que você ouve por aí. 1º de abril virou sinônimo de pegadinha, história mal contada e muito bom humor. Mas por trás das brincadeiras, a data também levanta uma questão importante. Qual que é o limite da mentira, hein? O repórter Maurício Ribeiro foi às ruas para saber como as pessoas lidam com isso no dia a dia. 1º de abril, mundialmente conhecido como... É verdade, dia da mentira. Dia da mentira. Dia da mentira. Todo mundo conhece um mentiroso de primeira qualidade. E se você não conhece um, talvez o mentiroso seja você. Tem uma pessoa que ficou de pagar a gente aí, pagar o salário da gente, mas até agora. A data tem origem no século XVI, na França. Na época, a mudança do calendário transferiu o Ano Novo, que era comemorado na Páscoa, para 1º de janeiro. Quem continuou comemorando no fim de março e início de abril virou alvo de piadas, os chamados bobos de abril, e rendendo festas fictícias, presentes bem-humorados e cartões sem sentido.
No Brasil, a brincadeira ganhou força em 1828, quando um jornal chamado A Mentira publicou a falsa notícia da morte de Dom Pedro I. A repercussão foi enorme e a data acabou se consolidando como o Dia das Pegadinhas. Mas fora das brincadeiras, a mentira faz parte da rotina das pessoas? Em que situações ela aparece no dia a dia? A última vez que eu menti foi para um amigo meu dizendo que, sei lá, eu ia viajar para um país e ia ficar lá por um bom tempo. Aí ele acreditou nisso e eu falei que é mentira. Só isso que eu falei. Tem quem diga que é só uma forma de evitar constrangimentos. Às vezes é até necessário uma mentirazinha aqui para você escapar de uma situação, uma coisa, aí nego inventa uma coisa e sai liso aí e vai embora. A gente não deve mentir, deve falar sempre a verdade. Tem que falar a verdade, doa quem doer. Doa quem doer. A mentira pode até parecer inofensiva em muitos casos, mas o assunto vai muito além das brincadeiras de 1º de abril. Ela pode ser analisada de diferentes modos: religião, na lei e até na saúde mental. Mas é aí que entra outra questão. Existe gente que simplesmente não consegue parar de mentir? Dizem, né, que o mentiroso ele acredita nas próximas mentiras. Vai mentindo tanto que ele passa a acreditar na mentira dele, né? Na visão religiosa cristã, a mentira é considerada pecado por ferir a verdade, um dos mandamentos. Já na lei, não é crime por si só, mas se torna quando envolve calúnia, difamação ou falso testemunho, por exemplo. Mas em casos mais extremos, a mentira pode se tornar compulsiva, a chamada mitomania. Que a gente começa a ficar mentindo muito, aí já começa a prejudicar. Tanto que quem mente mais também, percebe quem tá mentindo também. É uma pessoa que começa a perceber. E ainda mais quando você falar uma verdade, ninguém vai acreditar. Em meio a tantas versões e pontos de vista, o 1º de abril segue como um dia de brincadeira. Mas com um lembrete muito importante: até na hora de mentir, tem limite. Já ouviu aquela história que é mentir para mentiroso? Hã? Ah, meu filho, não adianta não. E tem gente que pega no ar, né? Quando a pessoa tá mentindo ali, quando a pessoa tá... Até porque diz que o corpo fala. Você acredita que o corpo fala? Mais do que aquilo mesmo que a pessoa está dizendo, verbalizando? Bom, ainda falando sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga Renata Matos, está aqui com a gente. Renata, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, sempre muito gentil nos atendendo. Renata, a mentira, até que ponto ela é inofensiva? Até que ponto ela não prejudica? Porque tem um limite ali, né? Bom, até aqui eu posso brincar. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Exatamente. Existe a mentira inofensiva, aquela que tem uma função social, talvez para evitar um desconforto, prevenir um prejuízo ali de algumas relações. E existe a mentira prejudicial, onde ela é repleta de manipulação, uma distorção da realidade. Então existe sim esse limite do que é inofensivo, do que pode ter uma função social e do que pode ser altamente prejudicial. Vamos lá. Por que a pessoa mente? Ótimo. Bom, nós temos alguns tópicos sobre os motivos que levam a pessoa a mentir. Pode ser para não ser punida, o que acontece muito com as crianças, né? De mentir para não ser punida, para a pessoa não ser rejeitada, para que ela não seja criticada. Isso também é um ponto que reforça a pessoa a mentir. Por exemplo, baixa autoestima. Então eu tenho uma necessidade de agradar a terceiros, então eu minto para que eu seja aceita, né? Num determinado cenário. É uma questão de ganho secundário, também é muito importante. A pessoa mente e ela percebe que ela começa a ter benefícios, vantagens, mentindo. E isso reforça esse padrão de sempre continuar essa disfuncionalidade que é da mentira. Agora, a gente olhando para a mentira, hoje, claro, um dia, né, onde as pessoas acabam brincando um pouco mais, mas dá para ensinar desde pequeno ali que a criança, quando crescer, ou desde pequenininho, não deve mentir? Ou melhor, é possível não mentir? Não é possível não mentir. A mentira, ela faz parte da convivência humana e da nossa humanidade. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que nós não entramos ali na questão da mentira prejudicial. E para as crianças, elas observam muito com o comportamento e com a observação.
Sim. Então é muito importante o que tem atrás do comportamento da criança que mente. Qual a função desse comportamento? Por que a criança está mentindo? Como, por exemplo, para não ser punida. Então é importante essa conversa com os pais, que a criança não tenha medo da punição, mas que ela realmente tenha um diálogo aberto com os pais. Exato. É possível sim direcionar a criança a não mentir, sempre falar a verdade. Agora, quando a pessoa mente o tempo todo, compulsivamente, manipula, cria histórias que até parece que a pessoa está acreditando na própria mentira. Isso já é considerado uma doença? Sim, é a mitomania. É considerado um sintoma, pode ser inclusive de algum transtorno, a mitomania. Mas é quando a pessoa, ela mente e ela acredita na mentira dela de forma disfuncional, né? Ela deixa de ter um padrão pontual de mentira, que pode ter ali uma função social, e ela realmente cria histórias, distorce realidade, tendo prejuízos para si próprio, produzindo prejuízo para terceiros, e é considerado sim uma mitomania. É algo que exige tratamento, acompanhamento psicológico e muitas vezes até psiquiátrico. Olha só, interessante, né? A gente às vezes acha que a questão da mentira passa despercebido, brincadeira e tal, mas tem que tomar esse cuidado, né? De entender os limites daquela mentira que é por uma brincadeira e que depois você acaba falando a verdade, né? Não, é mentira, é brincadeira, foi só para te enganar. E tomar muito cuidado também para que essa mentira de brincadeira não se torne algo sério que possa impactar negativamente na vida de outra ou de outras pessoas, né? Exatamente. Uma mentira, ela pode ser uma mentira curta ou uma mentira cheia de detalhes. Mas o que realmente importa é o conteúdo da mentira. Uma palavra, uma frase pode ter um impacto devastador. Então, o conteúdo da mentira é muito importante. Deve ser observado. Então, se for mentir hoje, mas mente pouquinho, tá? Exato. Eu vou mentir pra alguém hoje. Mas depois eu vou falar que é brincadeira, que já passou e tá tudo certo, né? Vai que? Ligar pra minha mãe e falar, mãe, ganhei na Mega Sena. Aí, imagina. Vai que ela fica muito feliz, dá uma emoção. Isso podia ser verdade, né? Isso poderia ser verdade, né? Bem que poderia ser. Agora eu vou te contar, uma vez eu fiz uma mentira. Moleque, né? Estava em casa, minha mãe estava para chegar. E aí eu entrei na casa e mexi, revirei sofá, as coisas para dar a impressão que alguém tinha entrado na casa. Menino do céu, a hora que minha mãe entrou, viu a casa revirada e eu saí de dentro gritando assim para assustar. Confesso que eu apanhei. Eu falei, é mentira, mãe. Ela falou, mas a chinelada vai ser de verdade. A mentira foi quase prejudicial. Foi, né? Essa foi. Essa foi, tem que tomar cuidado. Mas, Renata, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Uma ótima tarde, tá bom? Obrigada, pode ir por ali, Bruno. por favor. Obrigado. Pega leve na mentira, viu? Pega leve na mentira. O que foi, Nath? Aumentou meu salário? Ai, que beleza. Ai, que bom. A Natália é mentirosa demais. Ainda sobre aprendizado e conhecimento. O quê, filha? Eu tô lendo o TP, a senhora pode fechar o ponto aqui, por gentileza, antes que eu te expulse daqui? Eu te chamei de mentirosa e não deixei a senhora se defender. Não, mas é brincadeira, eu tô mentindo que a senhora é mentirosa. Ainda sobre aprendizado e conhecimento, o brasileiro está lendo mais. Olha que boa notícia. A venda de livros cresceu no último ano e o país ganhou 3 milhões de novos leitores. Vamos ver. Ler por prazer. Um hábito que a Carol retomou participando de clubes de leitura. A gente tá conversando sobre isso que a gente gosta, né? A gente lê bastante, a gente conversa sobre todo esse universo majestoso que é a literatura e é muito legal. E não é só a Carol. Uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro mostrou que o hábito da leitura tem aumentado no Brasil. Nos últimos 12 meses, 18% dos adultos pesquisados compraram pelo menos um exemplar, o que representa 3 milhões de novos consumidores. E os protagonistas são os mais jovens. O público entre 18 e 34 anos foi o que mais impulsionou o consumo dos livros, uma geração que transita entre telas e páginas e fomenta a literatura nas redes sociais. Os jovens estão muito conectados ao Instagram, ao TikTok, então esses são canais muito importantes para fazer
com que o livro chegue a esse público. A Marieta coordena um grupo de leitura voltado para a literatura negra. Tem até catálogo para incentivar os participantes. E uma regra simples, mas muito importante. Não pode participar se não ler. Essa é a regra? É a regra. Não leu, não participa. Muito bem, bora ler, né? Bora abrir os livros aí, ler histórias bacanas. Trabalhar a nossa mente através da leitura é fundamental, né? Leia livros, revistas, jornais, né? Notícias importantes. Aquilo que de fato possa contribuir para a sua vida, sem sombra de dúvidas, né? Folhear um livro ali, aquele cheirinho de livro, é bom demais, né? Livraria, então, nem se fala, é muito gostoso, é muito bacana. O que foi para ir pro intervalo já, produção? Já agora 1h09, 1h09, nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouco com mais informações e notícias aqui no Bora MS, na sua Band MS TV Guarandi. Volto já. São 30 anos de tentação, além de muitos sabores, carinho e dedicação. Venha se deliciar com a Páscoa mais gostosa da cidade. Feito com carinho, feito com Chanton. Serra Mármore 220 volts da Skill, de 451 por 289,90. Furadeira Impacto Skill, de 205,10 por 149,90. Elos, porque a sua obra não pode parar. Sabia que o seu imposto de renda pode render mais sorrisos e dignidade? Uma parte do que você já paga pode ser transformada em cuidado, direto para o Asilo São João Bosco. É seu imposto rendendo dias de conforto a quem ainda tem muito para viver. Não custa nada a mais e você colabora com o bem-estar de mais de 90 idosos. Ajude a manter nossa história centenária. Acesse o site asilosaojoaobosco.org.br ou fale com seu contador. O seu programa preferido de carros está aqui. Você vai conferir todos os testes, lançamentos e as principais novidades do setor automotivo no Web Motors TV. Tudo para você ficar bem informado. É todo sábado, aqui na Band. Olha eu ali! E ali também! Até ali! Eu tô sempre passeando por aí e quero te levar junto. Você topa? De segunda a sábado, às 17h50, a gente sai pela cidade para visitar vários estabelecimentos comerciais e descobrir em cada um deles quais são as melhores oportunidades para você aproveitar. É o Shopping da Cidade, a vitrine que todo mundo vê, aqui na TV Guarandi. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul, já estamos de volta, 11 horas, é 1h da tarde, 11 minutos. Cara, até eu acostumar com esse horário novo, vai dar um trabalho que você não tem noção. Olha, a partir desta semana, Dourados passa a ter voos comerciais diários, ampliando a oferta antes que era limitada. Operados pela Latam Airlines, os voos acompanham o aumento da demanda. Só em março, mais de 6 mil passageiros utilizaram o aeroporto. Com a movimentação em alta, a companhia chegou a usar aeronaves maiores. A retomada após mais de 4 anos fechado, o aeroporto, também abre espaço para novas empresas na cidade. Vamos ver. Não vamos ver não? É só imagem? Achei que era um VT. Entendi. Então tem mais voo lá em Dourados agora. A troca de horário está afetando todo mundo. Então Dourados amplia, a capacidade. Inclusive, eu vi a notícia falando que eles vão agora reformar ali, o hangar ali para o embarque dos passageiros e tudo mais. Enfim, e aí Dourados começa a se despontar também. Mas eu vou te falar, viu? Concorrência. Que concorrência que nós temos aqui no Brasil? Eu peguei um voo da Gol. Aí a aeromoça, senhores passageiros, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao voo 2489 com destino àquele lugar. E
esse é um voo da Gol em parceria com a não sei que lá, em parceria com não sei que, com 10% E eu falei, mas gente, tem 6 empresas aqui no meu... Você tem Gol, TAM e Azul. A Passamedo lá, aquela que caiu o avião a última vez, não, Passaredo é o nome, também os aviões de lá tudo sucateado, né? É a Passamedo. Você já voei naquilo lá, Deus me defenda daquilo. Você não tem concorrência. O Brasil precisa abrir mais concorrência para outras empresas virem para cá, gente. Nós estamos na mão de 3 empresas, 3 grupos. E ali ainda quando um quebra, o outro compra o outro, né? Era assim, aí tinha como é que era o nome daquela empresa? A Avianca. A Avianca quebrou, aí eu não sei se foi a TAM que comprou, ou a Gol, enfim. O Azul, sei lá, enfim. Aí uma vai comprando a outra. Mas também não se anima muito não, porque o preço do querosene subiu 55% na aviação, tá sabendo disso? Então coloca aqui na tela pra mim. Vai lá, filho. Ó, presta atenção porque subiu o preço do querosene da aviação em 55%. Reajuste da Petrobras. Ah, meu filho. E só pra te desanimar mais um pouco, o combustível corresponde a 30% do custo da operação para uma companhia aérea. Ou seja, você pode esperar que hoje mesmo os preços já estão nas alturas de passagens aéreas. Ó, só para você ter uma noção, vai um pouquinho mais para baixo. Aqui é a Agência Brasil. A Petrobras anunciou então hoje o reajuste médio de 55%. Poderia ser mentira isso daqui, né? Mas é verdade, tá? No preço do querosene da aviação. Ó, só para você ter uma ideia, no início de março o reajuste médio havia sido de 9%. Em fevereiro teve queda de 1%. Em fevereiro 1%, março subiu 9%. Abril sobe agora 55%. Cai como uma bomba, né? Tinha aqui um preço médio do valor, vamos ver um pouquinho para baixo. Eu vi que tinha, aqui ó, pra você ter noção, o valor mais em conta em São Luís, lá no Maranhão, que passou de R$ 3,45 o litro para R$ 5,38 e falam que o Brasil tá indo bem. Ah, Bruno, mas é por conta da guerra. Eu entendo. Mas não é só isso aqui que tá aumentando, não. Você vai ver tudo que vai inflacionar a partir de agora, tá? Por conta disso. Enfim, olha lá, aqui em Recife, de R$ 3,49 para R$ 5,40. Meu amigo, ainda bem que eu já viajei. E o Abrão só viaja de carro, né, Abrão? Você foi de avião também? Ainda bem que você já voltou, né, filha? Tá, pra Fortaleza você foi de avião. Entendi. Ó, tá caro. Tá caro. Agora, 1h16. Além dos combustíveis, a disparada do petróleo por causa do conflito no Oriente Médio fez subir o preço de vários outros produtos. Entre eles, o plástico usado em embalagens e dos fertilizantes que garantem a produção de alimentos. Vamos ver. Desta gigante multinacional sai mais da metade dos fertilizantes à base de fosfato e potássio usados no Brasil. Nutrientes importantes para o desenvolvimento das plantas. Para produzir 1 tonelada dos chamados fosfatados, são necessários 400 quilos de enxofre, produto derivado do refino do petróleo. E pelo Estreito de Hormuz, passam quase 40% de todos os insumos, como nitrogenados e enxofre, usados no mundo. Desde o início do conflito, a tonelada desse produto já saltou de 120 para $550. Eu não vejo ainda nenhuma justificativa para dizer que existirá falta de fertilizantes. Porém, isso depende muito da extensão do conflito, quanto tempo que isso perdura. E no final do dia você vai ter um impacto no preço do produto, no preço do frete. O preço do petróleo aumenta porque o produto não sai da região do Oriente Médio. Resultado, os derivados ficam mais caros em todo o mundo. E não acontece só com diesel, gasolina e fertilizantes. Há reajustes também na indústria do plástico. Com isso, o custo das embalagens sobe. O plástico é feito principalmente a partir da nafta, um derivado líquido do petróleo. E esse é um dos impactos sofridos, por exemplo, pelo setor da proteína animal. Você tem uma previsão de aumento entre 20% e 30% das empresas que vendem as embalagens plásticas, e você sabe, não tem como produzir carne e vender carne no supermercado sem que ela esteja embalada num plástico
esterilizado para você dar garantia para o consumidor da sanidade daquela carne. Além das embalagens, a produção de carne teme o efeito sobre a ração dos animais, feita de milho. O cultivo do grão necessita de ureia, composto derivado do gás natural de petróleo. Então você precisa dar alimentos para esses animais e quando vier a próxima safra, ela vai vir provavelmente com deficiência de nutrientes para as plantas, que vai se refletir numa menor produtividade. No mercado internacional, o preço da ureia saltou de aproximadamente $360 por tonelada para quase $700. Esse aumento já é sentido no campo, com o peso da ureia no custo do milho passando de cerca de 12% para 23%. Todas as fontes típicas de provisão dos nitrogenados para o Brasil parecem agora se fechar, criando um curto-circuito que liga o sinal amarelo de preocupação entre os produtores e, sobretudo, entre aqueles que pensam o futuro da agricultura. Muito bem, 1h19. Olha, vamos de notícia aqui de Mato Grosso do Sul, porque infelizmente a morte de uma adolescente de 13 anos de idade que deu entrada em uma unidade de saúde no município de Corumbá está sendo investigada e a principal suspeita é que o motivo tenha sido a dengue. A jovem de nacionalidade boliviana apresentava quadro grave com sangramentos, né? As imagens aí, ó, da dengue, meu filho, não tá fácil não. Tem que cuidar, viu? Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que tanto a ficha de atendimento quanto a declaração de óbito foram encaminhadas às autoridades bolivianas responsáveis pela investigação e confirmação da causa da morte, né? Foi encaminhado então para as autoridades bolivianas. O corpo da adolescente foi levado para a Bolívia, amostras de sangue foram encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública em Campo Grande para confirmação da doença. O resultado deve sair em até 10 dias. Então, nós temos aí, nos extremos aqui do estado de Mato Grosso do Sul, você vê região de Corumbá, uma boliviana que foi atendida numa unidade de saúde de Corumbá, suspeita de dengue. Em Dourados, surto de chikungunya e matando gente também, né? Então nós temos que tomar bastante cuidado aí, cuidar do nosso quintal, cuidar do nosso terreno, não deixar água acumulada e nem água parada. Olha, agora um caso conturbado de assassinatos que aconteceram em Anastácio chama a atenção das autoridades. A Polícia Civil está investigando 3 mortes, incluindo um casal encontrado dentro de casa. E a prisão da filha suspeita de ser a mandante do crime. O terceiro homem apontado como envolvido na execução foi morto pelo genro do casal. E uma 4ª morte ocorreu durante o confronto com a polícia. Ainda há um suspeito foragido. Para mais detalhes, vamos acompanhar agora nos detalhes, né, na fala da delegada Tatiane, doutora Tatiane. Vamos ver. Quando chegou pra gente sobre os 2 homicídios, primeiro chegou de sexta-feira, porque os corpos foram estudados, o casal foi descoberto no sábado. Primeiro chegou o de sexta, que inicialmente seria um desacordo comercial, praticamente, uma briga por valores em razão de um serviço prestado. No sábado chegou informação sobre esses 2 corpos numa casa. Primeira hipótese normalmente se levanta quando tem uma mulher falecida no local que pudesse ser um homicídio seguido de suicídio, o que logo foi descartado, pois ambos os corpos estavam com golpes de faca. E o que nos chamou a atenção foi que os 2 casos de homicídios, tanto da sexta quanto descoberto no sábado, eles possuíam pessoas em comum envolvidas, né? Quem teria matado o rapaz na sexta-feira seria o genro do casal encontrado morto. Então isso nos ligou um alerta que foi o start da investigação. Quando a gente ouviu inicialmente a filha do casal, ela contou uma outra versão que não fazia muito sentido. E ontem pela manhã a gente ouviu ela novamente no momento em que ela resolveu confessar os fatos e se declarar como a responsável pela contratação do David, né, para, em tese, primeiramente, segundo ela fala, dar um susto no pai. Como eu falei, essas questões todas vão ser apuradas, a gente ainda não sabe exatamente qual que foi a motivação. A gente sabe que o David foi morto pelo companheiro da filha do casal, isso já está esclarecido. A gente sabe que a filha do casal contratou
2 rapazes para efetuar esse crime contra o pai dela ou contra o pai e a mãe. Isso a gente ainda precisa verificar 100%. E a gente também sabe que na madrugada de hoje a Polícia Militar, ao tentar efetuar a prisão desse segundo rapaz, ele revidou e acabou sendo morto pela Polícia Militar, que agiu em legítima defesa nesse caso. A gente tem um foragido ainda, que é o companheiro da filha do casal, e estamos atrás de informação para ver se a gente pode localizar e esclarecer esse crime e punir os responsáveis o mais rápido possível. Muito bem, a gente segue acompanhando, noticiando, né? Maria de Fátima é acusada de ser a mandante, né, da morte dos pais. Um abraço pessoal lá de Corumbá que nos acompanha. Esse é o que está foragido, né? Suspeito de ter participado do crime. Meu Deus do céu. Então a polícia está procurando. Qualquer informação você pode encaminhar aí para as autoridades, né? Esse daí é uma das vítimas, né? Foi morto após cobrar a dívida. Ele participava do esquema também. É o que eu falo, meu filho. Vai se envolver com coisa ruim, vai dar coisa ruim, né? Não tem jeito. Você quer mexer com coisa errada, o seu fim vai ser errado também, né? Não adianta. Muito bem. Lembrando das nossas redes sociais, produção, vamos lá, só um pouquinho nas redes sociais. Vou dar uma respirada aqui um pouco. Aqui, como eu tô em ritmo de férias, então eu tô num clima mais tranquilo ainda, mais de boa. Tem gente que já amanhã já não trabalha, que é servidor público, né? A nossa rede social também tá de férias, inclusive. Tá aqui, rede social pra você do Bora MS. Você pode acompanhar lá, tá certo? Tem que mudar aqui, ó, de segunda a sexta, agora mudou, lasqueira. Coloca aqui a partir do... já tá? 12h30, olha só! O pessoal tá ligeiro, rapaz. Você pode ir pro Facebook também. No Face tem live lá? Como é que tá o negócio? Tá funcionando a live no Face? Tomamos um sapeca do YouTube, que o YouTube quase derrubou o nosso canal. Quem que é o dono do YouTube? Quem que é? Quem que é o dono do YouTube, Natália? Que é? A empresa Alfabeto é o que a gente aprende na escola, menino. Enfim, você que é o dono do YouTube, vem no mano a mano aqui com nós aqui no programa, que eu quero ver se vai ter coragem de dar chamar a nossa atenção. Aí falaram, vocês não podem fazer live por 7 dias, punição. O que nós fizemos de errado? Nem falamos de vocês querem derrubar a gente aqui? Não vem que não tem não, filho. Se fosse o Zuckerberg, eu já ligava pra ele aqui. E esses dias, nas férias, eu encontrei com ele lá em Salvador. Um tereré lá. Exato. Ele falou tererê. Eu falei, tererê é de pôr no cabelo, filho. É tereré. Ele falou, eu não conheço. Depois ainda eu passo como mentiroso nesse programa. O faturamento do mercado fonográfico brasileiro cresceu 14% no ano passado. O resultado é impulsionado pelo segmento digital. Olha só. Um pequeno clique para quem ouve é um grande negócio para quem faz essa indústria girar. O Brasil já é o 8º maior mercado fonográfico do mundo. Só em 2025 foram quase 4 bilhões de reais, alta de 14%. Mais de 80% desse valor vem do digital, mas até chegar ao play, a música passa por muitas mãos. Se fosse só por isso aqui, talvez não ficasse tão atrativo assim para o mercado, mas quando todos os outros personagens dessa cena entram juntos, até um som simples assim ganha alcance e começa a tocar nos ouvidos e no bolso de muita gente. É quando a música passa de inspiração para um mercado em alta. Isso em todos os sentidos. A gente é porta-voz, né? A gente carrega a palavra. Então a gente tem que estar muito ciente do que a gente está falando. Porque a percussão gera transe, mas a palavra também. Os cérebros dessa indústria têm botões. E é aqui que ideias se transformam em produtos. E não é que no meio de tanta tecnologia, o passado tem voltado a girar? As vendas de discos físicos cresceram mais de 25%, puxadas pelo vinil. A tão falada geração Z, como eu te falei, ela não tem memória física. Ela não tem nem foto de papel. Então ela está atrás de guardar essa memória agora.
É o som, o ritual, a nostalgia. Uma área inteira segue tocando cada vez mais alto. Muito bem, né? Pessoal que gosta de música, você que curte um bom som, você que adora ouvir músicas bacanas aí, né? Segmento digital, movimenta uma economia gigantesca, né? São mercados que não aparecem ali num primeiro momento, mas quando você olha e fala, olha, o que isso gera de emprego, de renda, né? Economicamente, o que isso movimenta. Bom, gente, eu vou me despedindo por aqui, hein? Já indo embora. Eu quero agradecer imensamente o seu carinho, agradecer a sua audiência, obrigado por essa companhia gostosa. De volta aqui, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul para você. Eu retorno amanhã a partir do 12h30, viu? Aqui na Band MS, a TV Guanandi, trazendo para você as principais informações e as principais notícias. E claro, né, tomando sempre o nosso rico e bom tereré, tá bom? Ó, beijo no seu coração. Fique com Deus, um grande abraço. Amanhã estaremos de volta, tá? Com muito mais informações. Amanhã é quinta-feira, pré-sexta. Sexta é feriado. Nós estaremos por aqui também, tá? Então você que vai pegar a estrada ainda hoje, de repente você não trabalha amanhã, vai com Deus. Boa viagem, cuidado na estrada. Tchau, tchau. Oferecimento Ágil Ativos Creditórios. Compramos o processo que você está esperando receber.